Próximos 30 minutos para o nosso encontro com a literatura jurídica. No encontro com o autor, uma conversa com a juíza Cláudia Tomé Toni. Ele escreveu um livro sobre um tema ainda muito polêmico na sociedade, o direito dos homossexuais. E no Ex Libris você vai fazer um passeio pela biblioteca pessoal da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon. Fique com a gente porque o Iluminuras está só começando. Conhecer uma obra rara é fazer uma viagem pela história. Veja a obra que escolhemos esta semana. A obra rara, Librorum Francisci Petrarchi Basili, é um incunábulo de 1496. Os incunábulos são livros impressos nos primeiros tempos da imprensa, com tipos móveis, não escritos à mão. A origem dos incunábulos vem da expressão latina incuna, que quer dizer no berço. Referindo-se ao berço da tipografia, diz respeito às obras impressas entre 1455, data aproximada da publicação da Bíblia de Gutenberg, até 1500. No final do Librorum Francisci Petrarchi Basili, há um manuscrito do século XVI. E como todo incunábulo não tem nome, nem frontispício. Uma ilustração decorativa elaborada que aparece na primeira página ou na própria página do título. No início dos parágrafos há uma letra em volta de um quadrado bem branco, indicando onde seria uma iluminura. O autor Francisco Petrarca, nascido em Arezzo no ano de 1304, foi um importante intelectual, filósofo e poeta. É tido como pai do humanismo, mas esse grande latinista deve sua fama principalmente aos seus poemas, redigidos em língua italiana. Petrarca era um homem muito introspectivo. Ele deu forma em grande parte ao nascente movimento humanista, porque muitos de seus conflitos internos e meditações expressadas em suas obras foram sumamente recebidas pelos filósofos humanistas renascentistas e debatidas por muitos anos. Petrarca lutou com a relação própria entre a vida ativa e a vida contemplativa e teve uma tendência a enfatizar a importância da solidão e do estudo. O resultado foi que um surpreendente número de líderes políticos, militares e religiosos durante a Renascença apontaram a noção de que sua busca pela glória pessoal deveria se basear no exemplo clássico e na contemplação. Este livro pertence à coleção de obras raras da Biblioteca do Ministério da Justiça. Quem estuda Direito também dá dicas de livros e autores. Veja o estudante e a obra da semana. O livro que eu tenho que indicar é do Rui Barbosa, é um clássico, O Dever do Advogado. Principalmente para quem está graduando, né, terminando a graduação, eu acho que é muito importante. Porque apesar de ser fininho, ele é um clássico e que fala muito profundamente sobre ética profissional. Quando eu peguei o livro, eu falei assim, eu pensei, como é que eu vou defender uma pessoa que eu acho que é culpada, assim, que é reprovável crime? Aí eu pensei, eu falei assim, estava olhando, né, nas prateleiras e até conversei com o professor. Ele falou assim, olha, procura Rui Barbosa, ele escreve muitas coisas legais, assim, e principalmente sobre essa matéria. Aí nesse livro, assim, eu descobri
que você, para defender uma pessoa, você não tem que basear se ele é culpado ou se ele é criminoso, entendeu? Você tem que defender com relação a aplicar a lei. Esse outro livro é Eis o Juiz Visto por um Advogado, é de Piero Calamandrei. Ele também é um clássico. A primeira edição dele foi em 1935. Mas ele continua sendo atual. Por que ele é atual? Porque ele fala das experiências dos advogados como juízes. Assim, ele dá dicas para os advogados. Então ele conta histórias de advogados, da relação do advogado com o juiz, entendeu? Da época. Só que se você for remeter à realidade, você vê que a realidade de hoje, você vê que é muito atual. Os tribunais. A dica de leitura de hoje fica com o livro Manual Prático das Licitações, de Ivan Barbosa Rigolin e Marco Túlio Bottino. A obra está em sua 7ª edição revista e atualizada e traz o enfoque teórico da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, a Lei das Licitações. A obra traz comentários sobre os procedimentos das licitações, os dispositivos legais, institutos e particularidades que envolvem o tema. Então, essa é a nossa dica de leitura de hoje. Livro Manual Prático das Licitações, de Ivan Barbosa Rigolin e Marco Túlio Bottino. A editora é a Saraiva. E você vai ver no próximo bloco. No encontro com o autor, você vai acompanhar uma conversa com a juíza Cláudia Tomé Toni. Ela escreve um livro sobre um tema ainda bastante polêmico na sociedade, o direito dos homossexuais. E no Ex Libris, um passeio pela biblioteca pessoal da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon. Em instantes. Até já!